boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. O empreendedorismo feminino é promissor no Brasil. Um estudo mostrou que quase metade dos pequenos negócios no país são hoje liderados por mulheres. Acompanhe na reportagem da Bruna de Jaime. Elas estão dominando o mundo dos negócios. As mulheres são maioria quando o assunto é comandar empresas na internet. O levantamento de uma plataforma de e-commerce mostrou que 6 em cada 10 empresas online são administradas por elas. Trabalhava como estilista, né? Atuava no mercado de trabalho dentro de uma confecção que eu fiquei bastante tempo, lá fiquei uns 11 anos mais ou menos. Sempre tive a ideia de fazer uma marca para mim, né? Eu sempre pensei em fazer uma marca de moda feminina, que era o ramo que eu atuava principalmente. E foi assim, motivada pela Blair e com passos de formiguinha e muita ousadia, que a Bárbara Giordano resolveu tomar as rédeas da sua carreira e fazer o que mais gosta: roupas para os pets. A Blair, ela me trouxe essa outra vertente, né? Então, eu comecei a fazer umas roupinhas para ela, as pessoas começaram a gostar das roupinhas, ela frequentava a creche, as pessoas na creche perguntavam onde eu comprava. Aí surgiu a ideia de fazer uma marca de moda pet. Foi aí que surgiu toda a minha ideia de empreendedorismo. E o negócio deu certo, viu? Eu sempre tive muita coragem de tomar as decisões, assim, eu nunca tive medo de olhar para trás, sabe? Não foi fácil, são 11 anos de empresa com um trabalho estável, né? Um salário ali regular. Simplesmente largar e começar num projeto próprio. Mas assim, julho de 2020 começou, deu muito certo. Cerca de 67% das empreendedoras entrevistadas se dedicam exclusivamente ao seu negócio digital. Além disso, pouco mais da metade delas, 53%, se sentiu mais desafiada e satisfeita com a sua carreira ao empreender online. Cerca de 6 em cada 10 pequenas e médias lojas virtuais do país já são administradas pelo gênero feminino. O número de mulheres empreendendo cresceu, né? Isso é ótimo, tanto porque nos mostra um aumento dessas mulheres buscando autonomia, tanto autonomia nas escolhas, como também autonomia financeira, né? Então isso é maravilhoso. 33% dessas mulheres buscam um aumento na renda mensal, enquanto 31% buscam ter mais tempo para se dedicar a atividades pessoais. Uma palavra mágica, que é flexibilidade para a mulher. Ela está disposta a trabalhar mais, a trabalhar muito, até porque a mulher, de fato, ela sempre assumiu muitas tarefas, né? Então, o tempo dela é, de fato, muito ocupado sempre. Mas o benefício da flexibilidade traz para ela, por exemplo, estar mais tempo com os filhos, visto que a gente tem a grande maioria das mulheres empreendedoras sendo mães. A flexibilidade está sendo prioridade na vida de muitas dessas mulheres. Entre os segmentos de vestuário e acessórios, tem maior parte de investimento, 52%. Se colocar à frente de uma marca é um marco para muitas mulheres e mostra o quanto o mercado está cada vez mais aberto e buscando profissionais do gênero feminino. E a especialista em empreendedorismo feminino ainda deixa uma dica. Antes dessa mulher pensar em gerir a empresa dela, a primeira coisa que ela precisa dar atenção é para dentro dela. No sentido de o que ela gosta de fazer, o que ela sabe fazer. Qual é o talento dela, que muitas pessoas elogiam e que, porventura, ela não se deu atenção? E que é muitas vezes esse talento que vai fazer com que ela empreenda com mais leveza, com mais paixão e com mais lucratividade. Depois de furar o teto da meta no ano passado, a inflação oficial perdeu o ritmo e abriu 2023 com alta de 0,53% em janeiro. O avanço foi puxado principalmente pelo preço dos alimentos e combustíveis. Os dados foram divulgados pelo IBGE.
No primeiro mês do ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, variou 0,53%. Segundo o IBGE, janeiro é o quarto mês seguido de alta. Mas apesar desse aumento, o indicador registra desaceleração em relação a dezembro, quando subiu 0,62%. E em janeiro de 2022, a variação havia sido maior. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 5,77%, a menor variação para o período desde fevereiro de 2021. E o índice também desacelerou em relação aos 12 meses imediatamente anteriores. Entre os 9 grupos pesquisados, o maior impacto do mês no índice veio de alimentação e bebidas. Os destaques foram para as altas nos preços da batata inglesa, do tomate e das frutas. Já em queda ficaram a cebola, o frango em pedaços e as carnes. Na sequência apareceu o grupo transportes. Essa elevação foi puxada pela alta dos combustíveis. Os destaques para a variação foram a gasolina e o serviço de emplacamento e licença, que incorporou pela primeira vez a fração referente ao IPVA de 2023. Mesmo com a inflação elevada e altas taxas de juros, parte da população ainda tem o hábito de viajar para o exterior. Com isso, o número de passaportes expedidos aumentou. A nossa repórter Bruna de Giaimo tem mais informações. Segundo a Polícia Federal, só no ano passado, 2.300.000 passaportes foram expedidos. Isso é quase o dobro do que foi registrado em 2021, quando o órgão emitiu 1.200.000 documentos. Nos últimos 2 anos, a corporação precisou suspender o atendimento de novos pedidos entre novembro e dezembro de 2022, por alegar não ter recursos para a confecção dos passaportes. Com o afrouxamento das medidas restritivas devido ao Covid-19, diversas pessoas mostraram interesse em renovar ou emitir a primeira via. Durante o período de maior intensidade da pandemia, não só no Brasil, como em outros países também, a emissão de passaporte foi suspensa e os voos entre países bloqueados para evitar o contágio. No ano, o total de atividades turísticas caiu cerca de 36,7%, se comparado com o mesmo período de 2019, o período pré-pandêmico. Em 2020, a Polícia Federal emitiu 1.030.000 passaportes. Além das viagens a passeio, o número de viagens de turismo de negócio aumentou cerca de 90% entre janeiro e novembro de 2022 em relação ao ano anterior. A Organização Mundial de Turismo estima que o turismo vai movimentar em 2023 em todo o mundo algo entre 80% e 95% dos níveis registrados antes da pandemia. Um estudo conduzido no Reino Unido com quase 390.000 pessoas durante mais de 10 anos apontou que a poluição do ar aumenta o risco de depressão e ansiedade. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Giaimo. Todo mundo já sabe que poluição pode fazer mal e afetar diversas funções do organismo. Mas um estudo mostrou que alguns poluentes, mesmo em baixas concentrações, podem ser fatores determinantes para o desenvolvimento de depressão e ansiedade. Foram 11 anos estudando 389.185 pessoas que moram no Reino Unido. Antes, nenhum dos participantes tinha um histórico dessas doenças. A exposição a poluentes como material particulado, dióxido de nitrogênio e óxido nítrico elevaram a incidência de diagnóstico das 3 doenças. Foram 13.131 participantes com diagnóstico de depressão e 15.835 diagnosticadas com ansiedade. Há também algumas especificidades, como o fato de que homens expostos ao material particulado que é emitido por combustíveis fósseis, que podem causar aí uma série de doenças no sistema respiratório, apresentaram mais diagnósticos para ansiedade. Já existiam indícios de que a poluição do ar poderia interferir na saúde mental. Existem diversas causas para essas doenças, como é o caso de vivências traumáticas e, inclusive, predisposição genética. E é importante sempre estar atento aos sintomas, não só os seus, mas os de quem está à sua volta também. Muitos dos casos não requerem o uso de medicamento e a pessoa pode voltar a ter qualidade de vida se houver a abordagem clínica correta. De São Paulo, Bruna de Giaimo. Veja a seguir.
Remédio mais caro do mundo é incluído na cobertura dos planos de saúde. E ainda, estudante de origem humilde é aprovada em medicina na USP após estudar 17 horas por dia durante 3 anos. Nós voltamos em instantes. Até já! A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou a inclusão do Zolgensma, um dos remédios mais caros do mundo, que tem preço máximo de venda de R$ 6.500.000 no Brasil, no rol e coberturas obrigatórias dos planos de saúde. Segundo a ANSS, é a primeira terapia avançada a integrar a lista. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde indicou a disponibilização do Zolgensma para tratar pacientes pediátricos de até 6 meses com AME tipo 1, que estejam fora de ventilação mecânica invasiva acima de 16 horas por dia. Segundo a Conitec, a AME é uma desordem genética rara caracterizada pela degeneração de neurônios motores na medula espinhal e no tronco encefálico, o que resulta em fraqueza muscular progressiva e atrofia. De acordo com a idade de início da doença, as habilidades motoras alcançadas e o tempo de vida, os pacientes são classificados em tipo 1, que nunca sentam, tipo 2, que nunca caminham sem ajuda, ou tipo 3, que alcançam habilidades de marcha independente. A ANS também decidiu pela inclusão de 3 outros tratamentos ao rol. São eles dermatite atópica grave, linfoma de células do manto e a osteoporose na pós-menopausa, a partir dos 70 anos. E mudando de assunto, olha só, o elevador é considerado o veículo de transporte mais seguro do mundo, mas ainda assim não está livre de acidentes. Por isso, além de manter a manutenção correta do equipamento, cada usuário precisa tomar cuidados necessários para evitar situações de risco. As imagens são impressionantes. Um homem chega para pegar um elevador. Ele está distraído, mexendo no celular. Quando percebe, um cachorro está pendurado do lado de fora do elevador, preso pela coleira. Ele entra em desespero e rapidamente consegue soltar o animalzinho. O vídeo foi visto mais de 42 milhões de vezes. A dona do bichinho explicou que, ao chegar do mercado, estava com muitas compras e não percebeu que ele não tinha conseguido entrar a tempo no elevador. E esse tipo de acidente abre um alerta muito importante. Os cuidados que devemos ter ao entrar no elevador, seja sozinho ou acompanhado. A manutenção deve ser feita periodicamente e o responsável deve estar atento a qualquer falha no equipamento. Os técnicos têm que cumprir uma visita mensal, né? A cada 30 dias, comparecer ao condomínio, fazer uma vistoria, preencher uma ficha, fazer o relatório de como está a condição e apontar possíveis trocas de peças. Para quê? Para que a segurança ocorra. Uma vez que a empresa comunicou que tem que fazer uma substituição de peça e o condomínio não aprova, o síndico, por não aprovar a troca de peça, ele assume esse risco, porque se ocorrer um acidente, ele será corresponsável. Mas nem só a manutenção é suficiente. A placa traz um aviso. Aviso aos passageiros. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Pode parecer exagero, mas o especialista orienta. Hoje a gente tem um grande aliado que é o celular, certo? Todo mundo tem um celular, né? Então eu diria o seguinte, exigir do seu condomínio, né, do seu síndico, que o elevador tenha a plaqueta de identificação da empresa que presta a manutenção, tá? E essa plaqueta, normalmente, ela vem com os números de atendimento. E uma vez que você comunicou o atendimento de emergência, naquele momento é localizado, né, o técnico que esteja mais próximo desse condomínio para fazer o atendimento com a maior rapidez. E não faça nada.
A cabina é o local mais seguro que você tem para ficar aguardando. Além disso, outros cuidados são necessários. Uma série de coisas que você não pode fazer no elevador. Puxar a porta do pavimento sem a presença da cabine no andar. Apressar o fechamento das portas. Apertar várias vezes o botão de chamada. Chamar vários elevadores ao mesmo tempo. Fumar dentro do equipamento. Movimentos bruscos dentro do elevador. Lotar ele com o peso acima do permitido. Bloquear o fechamento das portas com objetos. O excesso de lotação e de carga é perigoso e acarreta num desgaste prematuro do equipamento. Tudo isso para evitar que histórias como essa não se repitam. Segundo a legenda do vídeo que mostramos no início da reportagem, assim que deu falta do cachorro, a tutora voltou para procurar seu filho de 4 patas e ficou sabendo o que tinha acontecido. Por pouco, nada grave aconteceu com o bichinho. Uma pesquisa realizada por uma agência de empregos mostra que pessoas que falam inglês fluente possuem salários consideravelmente maiores do que aqueles que não dominam o idioma. No entanto, o Brasil é um dos países com um dos mais baixos níveis de fluência em língua inglesa no mundo. Você fala inglês? Não falo, porém eu entendo pouco a escrita. Não. Falo, hoje eu falo. Falo. Não falo. Não. Nem todo mundo sabe falar inglês, mas muitas empresas estão exigindo cada vez mais isso no currículo de seus funcionários. Uma língua que domina os negócios e facilita a comunicação entre países, mas que muita gente ainda tem dificuldade de aprender. A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil realizou uma pesquisa. Os dados foram coletados com mais de 160 mil pessoas, entre pais, alunos e professores. Quando questionados sobre quais as dificuldades, 50% responderam que a falta de exposição à língua pode ser determinante. Além disso, existem 2 pilares importantíssimos: o apoio familiar e a tecnologia. E os métodos também podem ser fatores determinantes. Mesmo assim, existem muitas escolas de idiomas com formas diferentes e criativas para ajudar no aprendizado à língua. E caso você não tenha como investir nisso no momento, o professor dá algumas dicas. Você deve colocar, primeiro de tudo, a configuração do seu celular, do seu e-mail em língua inglesa. Por quê? Você já está acostumado com aqueles símbolos, com aquelas caixinhas aonde clicar, e aí você vai, consequentemente, aprendendo, né? Outra forma também que você pode usar para extrapolar essa barreira da fluência é arriscar a leitura em inglês. Porque o nosso cérebro, o cérebro humano, ele está preparado com as regras gramaticais, seja qual língua. Mesmo seguindo essas dicas, quando puder investir, tem que ser prioridade. Afinal, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo site de empregos Cato, feita há cerca de 1 ano, pessoas que falam inglês fluente possuem um salário 83% maior do que aqueles que não dominam o idioma. Em 2017, a Cato realizou essa mesma pesquisa, que constatou que os profissionais poderiam ter até 38% de aumento. O fato de você aprender uma segunda língua, né? E é por isso que as empresas procuram também esses profissionais, não é só porque falam o idioma, mas é porque a pessoa que se dispõe a aprender um idioma, em qualquer idade, né? Ela está disposta a se adaptar, ela está disposta a evoluir, e significa que a pessoa também tem uma grande capacidade de concentração e de organização. Mas a dúvida é, com qual idade posso começar a aprender uma segunda língua? A criança, ela deve começar muito cedo, sim, quanto mais cedo melhor, porque as crianças, elas aprendem de forma diferente. Elas não precisam ter uma explicação de regras, elas precisam apenas estar expostas, estar envolvidas com uma segunda língua, né? Então, a gente diz que quanto mais cedo, melhor. Lógico que aí também a família deve participar. Sabendo de tudo isso, muita gente que não sabe falar inglês, mas quer aprender,
vai correr atrás. Sim, futuramente sim. Tem que procurar. Então, acho que é muito importante. Eu tento, as pessoas com que eu tenho contato mais jovens, eu tento falar, você precisa estudar inglês, não adianta só fazer faculdade. Eu acho que o inglês tem um peso muito grande, a concorrência é muito pesada, então eu acho que é muito importante. Todo mundo tem que estudar inglês. Um estudo aponta a possível relação das pessoas inteligentes com os esportes radicais. Ainda que sejam teoricamente mais precavidos, amantes de adrenalina com QI elevado dizem saber como fugir dos riscos. Você já parou para pensar que por trás de um gênio do esporte, especificamente nas modalidades radicais, aquelas que envolvem risco e adrenalina, pode estar uma pessoa de alto QI com muita inteligência? É o que revela uma pesquisa elaborada pelo pós-PhD em neurociência, o professor doutor Fabiano de Abreu Agrela. O estudo publicado buscou compreender a relação de indivíduos inteligentes e aqueles que gostam de praticar esportes radicais a partir da revisão da literatura disponível na comunidade científica. 30 indivíduos foram necessários. Eu também trabalho com esporte, a gente trabalha com alta performance e conheço muitos atletas. Conversei também com alguns atletas que eu trabalho. Estudos com pessoas, estudos com neuroimagens, estudos com ratos. Então, nós podemos, nós mesmos, fazer o estudo com base em exame de neuroimagem, exame em movimento também, ou a gente se basear em aproveitar os estudos que já foram feitos. Segundo o neurocientista, a inteligência é caracterizada como a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Ele conceitua os esportes radicais como práticas de esporte com alto grau de risco físico ou de perigo que eleva a adrenalina do corpo por motivo de condições intensas de velocidade, altura e outros fatores. O homem-pássaro, para mim, é o mais radical de todos. Eu não teria coragem de pular sem nada. Eu via aquilo na televisão e pensava, as chances são tão grandes de a pessoa morrer fazendo aquilo, o que faz ela correr esse risco? A necessidade de produção de adrenalina e dopamina também. Inclusive pode se tornar um vício. Então tem pessoas que praticam o esporte radical numa condição de vício, a depender do organismo, da genética. Então existe uma necessidade muito grande de ter que sentir a sensação praticando cada vez mais vezes os esportes radicais para essa liberação. O doutor explica que o desejo da juventude pela aventura justifica a prática desse tipo de esporte. Um exemplo disso é a kitesurfista Micaele Sol, a Mica, 6 vezes campeã mundial da modalidade com apenas 18 anos de idade. Eu comecei a velejar com 8 anos. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai já velejavam e eu passei com a minha infância indo no bug com minha avó, dirigindo, fazendo downwind com meu pai, olhando e sempre pedia para eles, deixa eu começar, não sei o que, assim. E eles nunca me deixaram porque o esporte já não era tão seguro. Eu comecei a velejar e depois de 1 semana ou 2 semanas eu já estava fazendo uns pulinhos, uns back row, uns front row. Então tudo veio para mim muito fácil. E minha mãe sempre fala para mim que eu tenho esse talento natural, eu acho que eu falo assim, se eu toco em alguma coisa e eu tenho vontade de fazer, o progresso que eu tenho é imenso comparado com as outras pessoas. Então, acho que com isso, eu agarrei no esporte e queria mesmo ser bom. Se a pesquisa aponta que a maioria dos jovens não pensa muito nas possíveis consequências dos esportes radicais, Mica tem consciência dos riscos da atividade e preza pela segurança para continuar competindo e vencendo no circuito mundial. Tem essa vela que usa o vento para te puxar, e tem as direções e tudo assim, tem o tamanho de prancha, tem essa pipa quase, com a barra com linhas e um trapézio que conecta você com o kite. E você tem a prancha que dá a habilidade para você ir por cima da água e começar a velejar. Tem muitas coisas para pensar quando você está tentando fazer isso. Então, por mim, assim, é um esporte bem radical e complexo comparado com outros. A análise feita pelo professor Fabiano ressalta a história da Mica, que começou na modalidade a partir de uma cultura familiar baseada nos esportes radicais. Isso acontece, segundo ele, devido a uma região do cérebro. Se a região da prevenção no cérebro, a gente tem uma região frontal e nela temos a prevenção. E a região também que controla a emoção. Então a gente tem que pensar sobre isso. A região que previne
Por quê? Muitas pessoas praticam o esporte radical também por inconsequência, não temendo o que pode acontecer por não pensar, não ter essa prevenção desenvolvida do que vai acontecer. Ou a pessoa tem bem desenvolvida, mas também bem desenvolvido o controle emocional para saber as chances daquilo ali te levar a óbito e praticar aquele esporte. Com muita inteligência, talento e ousadia, os atletas radicais seguem quebrando recordes e desafiando seus próprios limites. E a gente daqui fica torcendo pela vitória e, acima de tudo, pela segurança deles. E vamos mostrar agora uma história de superação. Uma estudante de 20 anos de origem humilde foi aprovada no curso de medicina da Universidade de São Paulo, a USP, a mais concorrida do Brasil. Mas para conseguir esse feito, exigiu muito esforço e dedicação. Ela chegou a estudar 17 horas por dia durante 3 anos e a fazer mais de 250 redações para treinar a escrita. Oi, eu sou Maria, eu sou a bisneta da escrava, eu sou a neta do migrante que morreu em São Paulo sem saber ler e escrever, eu sou a filha da faxineira com porteiro. Muito prazer, Maria Tereza. A gente sabe que a sua trajetória até aqui não foi nada fácil. Até conseguir ser aprovada no vestibular em medicina, você prestou 17 vestibulares em diversas instituições. Foram 3 anos de muita luta, onde eu estudei bastante, onde eu descobri que eu não sabia muita coisa, mas com muito esforço, com pessoas que acreditavam em mim, com a oportunidade. Hoje eu posso falar que eu passei em medicina na USP e na Unesp. A Maria nasceu aqui na capital paulista, mas logo aos 3 anos se mudou para Santos, no litoral de São Paulo, onde vive até hoje. Os pais dela nunca fizeram faculdade, mas sempre acreditaram no potencial e nos sonhos da filha. Eles sabiam que através da educação ela poderia mudar a realidade de toda a família. Parecem sonhos bobos para umas pessoas, mas pra gente são coisas incríveis. Por exemplo, quando eu fui aprovada na USP, a gente pediu pizza aqui em casa. E eu sei que para a maioria das pessoas isso é uma coisa comum, corriqueira, mas pra gente não. Foi um momento especial. Eu sei que eu vou poder proporcionar para os meus pais uma melhoria de vida. Eu sei que eu vou poder proporcionar para os meus pais uma melhor condição, mais conforto. Porque a gente tem uma vida meio difícil, mas por eles terem investido tanto em mim, agora eu sei que eu vou poder investir neles. As boas notícias começaram com a obtenção de uma bolsa integral em uma universidade particular, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Logo depois, o maior feito e a realização de um sonho, a aprovação no curso de medicina da USP, em Bauru, também no interior. E para completar, a Maria também foi aprovada na Universidade Estadual Paulista, Unesp. Quando recebeu a notícia das aprovações, a emoção tomou conta da estudante. Mãe? Mãe, é urgente. Eu coloquei minha nota no ProUni de Medicina no interior de São Paulo e eu passei. 100%. 100% de bolsa. Ela vai pro interior. Só depois de algum tempo a ficha caiu e ela percebeu que as listas de aprovados não estavam erradas. Quando eu fui aprovada em medicina pela USP, eu tinha ido conhecer essa faculdade nesse dia e eu cheguei na faculdade, eu não consegui conhecer ela, fazer o futuro. Eu fui para uma cidade do lado e daí quando deu meio-dia eu abri a lista de aprovados, eu vi meu nome, aí eu fechei a lista, abri novamente, vi meu nome, fechei a lista, abri novamente, só na terceira vez que eu entendi. Eu passei em medicina na USP. A presença de Deus na vida da Maria é inegociável, como ela mesma diz. Afinal, foi esse relacionamento que a fez chegar onde está. Além da rotina de oração, tem um trecho da Bíblia contido em Salmos 126, que é a base da caminhada da Maria e que explica toda a trajetória dela até aqui. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Deus, ele me falava que, apesar de eu estar estudando, era para eu continuar investindo no reino dele. Todo dia, antes de estudar, eu tinha que fazer devocional, porque era nítido a diferença de um dia que eu não separava um momento para ficar com Deus, e o dia que eu separava um momento para ficar com Deus antes de começar meus estudos. E sem o apoio dele, sem crer na promessa dele, eu provavelmente teria desistido. Porque muitas vezes eu estava super desanimada e Deus usava alguém para falar para eu não desistir, para falar para eu continuar.
e ele ia me dar vitória. Foi muito bom conhecer você, Maria. A gente espera que a sua história sirva para incentivar muitos jovens que estão na mesma situação que a sua, a buscarem ir além e transformarem suas realidades e o mundo que os cerca. Acima de tudo, você ter o seu objetivo bem marcado, porque vão vir muitas pessoas incríveis que é melhor trocar de curso, vão vir gente dizendo que aquele não é um lugar para você, mas quando você tem uma rede de apoio, quando você coloca dedos, quando você tem um objetivo bem firmado, a gente consegue chegar finalmente ao resultado tão sonhado. Que história bacana, hein? Parabéns pela determinação e muito sucesso para você. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!